abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, ou os smartphones, o que for, para acompanharmos. Nós começamos na semana passada uma reflexão de estudos no livro de Esther, pensando nessa sedução que o mundo faz contra nós e também a perseguição, que é uma coisa bem semelhante àquilo que estava acontecendo com o povo de Deus lá no passado. E através desses ensinamentos o Senhor tem mensagens para fortalecer o nosso coração. Começamos e vamos continuar aqui. Eu queria ler novamente a partir do versículo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Susan, no terceiro ano do seu reinado, ele deu um grande banquete a todos os príncipes e seus servos, no qual se apresentou a escola, a liderança de toda a Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias que estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados estes dias, o rei deu um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto aos maiores quanto aos menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão branca e azuis, amarradas com cordões de linho fino vermelho, e estavam presos em argolas de pratas a colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola, de pedras preciosas. Neste pátio havia sofás com detalhes em ouro e prata. Convidados tomavam bebidas em copos de ouro, e todos esses copos eram diferentes uns dos outros, e o rei mandou que servisse do seu próprio vinho e servisse à vontade. Bebiam sem constrangimento, porque estava prescrito pela lei do próprio rei. O rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que se fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres dos nobres na casa real da casa do rei Assuero. Oramos já ao Senhor, já pedimos ao Senhor, mais uma vez eu coloco a mim na tua presença para servir como esse canal mensageiro de uma reflexão na palavra do Senhor que é tão antiga e tão atual, para ajudar-me com os irmãos a caminharmos nestas palavras, a trazer isso para o nosso contexto, a trazer para a nossa realidade e entendermos o que o Senhor tem através desta reflexão. Nós te pedimos em nome de Jesus. A gente for ser sincero, gente, aquele rei, o rei Assuero, que também é o mesmo Xerxes I, ele arrasou nessa festa. Nunca se viu no mundo, na história do mundo, uma festa luxuosa, glamurosa como essa, que durou 6 meses. É uma coisa assim de cair o queixo. E o Assuero, que é o mesmo Xerxes, ele caprichou no planejamento em cada detalhe, porque o objetivo dele era impressionar os seus convidados. Ele queria impressionar os convidados com toda a sua glória, a motivá-los a se unir a ele na conquista que ele pretendia fazer para a expansão do reino dele em direção ao Ocidente e invadir a Grécia, aumentar o império para o lado do Ocidente, onde seria a Europa, começando ali pela Grécia. Por isso ele fez questão de exibir toda a sua glória, toda a sua riqueza, ostentar o seu glamour do seu reino, que era fruto de outras invasões que ele havia feito antes, para assim convencer os convidados deles, que eram os seus aliados, que valia a pena invadir outros países, porque isso era lucrativo, porque isso trazia lucro. Então ele queria mostrar todo o lucro que ele teve com outras invasões, saqueando os bens de outros povos, e agora vamos também saquear os
os gregos, era o objetivo dele. E a festa durou 6 meses. E aí diz que quando estava terminando a festa, quando faltava apenas 7 dias para terminar esse período de 6 meses, para terminar essa festança toda, o rei se mostrou generoso agora com o povão. Antes era com os nobres. Agora ele pegou o povão que morava na cidade de Susa, perto de onde estava o palácio, e abriu os portões esplendorosos do seu palácio e convidou o povo. Na verdade, eram os homens que estavam ali do povo, que estavam no palácio para se deliciar juntamente com os demais convidados. E o povo ficou maravilhado. Se a gente for olhar em relatos arqueológicos, quando o povo dá de cara, entra no palácio, eles já dão de cara com 36 majestosas colunas de granito, de 20 metros de altura, todas elas ornamentadas e folhadas a ouro, com detalhes folhados a ouro. Aquilo era de causar impressão nas pessoas mesmo, belíssimos, folhados a ouro. O pátio onde eles estavam ficava pavimentado de mármore branco. Não é um pátio pequeno não, gente, é um negócio assim enorme. E em vários lugares do pátio tinha arranjos de ladrilhos, feito com pedras azuis, feito com madrepérola, feito com marfim, feito com pedra preciosa, um negócio de tirar o fôlego das pessoas. E além da beleza que todos viram ali, tinha a fartura, porque o rei mandou servir para o povo a mesma comida, a qualidade de comida que era servido na mesa do rei. O vinho do rei, servido à vontade para as pessoas. Tinha ali músicos, bailarinas, dançarinas, apresentações teatrais, tudo para fazer brilhar os olhos do povo e encher o coração dos seus cidadãos de alegria. E eles estavam ali sentados à sombra de pergolados, que tinha colunas de mármore, que era coberto por cima de seda branca, de linho, amarrado com linho, almofadas vermelhas, comendo e bebendo em taças, em talheres, em pratos feitos de prata e de ouro. Aquilo era um negócio surpreendente. A gente pensa assim, nossa, mas que governante maravilhoso esse. Que generosidade ele chamar o povo para participar disso. Quanto bem ele estava proporcionando aos seus súditos, não é verdade? Ou será que era mais uma estratégia? Ele tinha uma estratégia para os nobres e agora ele tem uma estratégia para o povo, para poder controlar mais o povo e para poder tirar vantagem daquela situação. E para mostrar essa insinuação minha tem base, ela está baseada nas Escrituras, a gente pode olhar para o próprio texto, porque o texto diz que o rei deu muito vinho, o vinho de melhor qualidade, o vinho que era bebido na mesa do rei, ele deu para o povo. Mas junto com o vinho, ele promulgou uma lei ali dizendo, estabelecendo que o povo poderia beber à vontade, com a permissão do rei. Ou se quisesse deixar de beber, também podia, com a permissão do rei. Percebe aqui que tem uma estratégia por trás disso? Eu acho até que o Assuero que inventou essa ideia de controle estatal sobre a vida dos seus cidadãos, de cada cidadão. Porque ele dava o benefício com uma mão e com a outra mão ele tirava a liberdade da pessoa fazer a própria escolha. Dessa maneira já não era mais o cidadão que escolhia, mas era o rei que escolhia por eles. Uma maneira de manipular. A gente vê nos nossos dias, meus irmãos, que os poderosos dos nossos dias, da nossa era, porque como nós falamos no domingo passado, esse mundo que nós vivemos não é o nosso mundo. Nós aqui somos exilados também, no exílio secular. Nós somos peregrinos, a nossa pátria é no céu. Aqui é outra cultura, diferente da nossa. Então, os poderosos dessa nossa era, desse tempo, eles também querem escolher por nós. Eles querem fazer as nossas escolhas, as nossas decisões ficam sendo cerceadas. Eles se mostram generosos para quem é submisso, mas só enquanto é submisso. E aí, sem a gente perceber, quando a gente começa a receber benefícios do governo, quando a gente começa a receber benefícios dos poderosos, dos meios de comunicação, a gente vai recebendo essas coisas e a gente, sem perceber, está sendo controlado. A gente está sendo vigiado, manipulado ou se deixando manipular.
E não é só o governo não que faz isso. A mídia faz isso. A mídia nos oferece entretenimento. Só que camuflado ali no meio tem maneira de nos controlar, modificar a nossa maneira de pensar. No meio disso nós temos os artistas que a gente admira, que a gente segue, mas eles usam maneiras e estratégias também de formar a mentalidade das pessoas. E nós temos aí vários professores universitários fazendo isso com alunos, e a gente tem os formadores de opinião pela internet, pela televisão, que estão dia e noite patrulhando as nossas escolhas e estão tentando controlar os nossos passos, as nossas ponderações e até mesmo as nossas decisões. Dependendo do que a gente decide, dependendo do que a gente diz, dependendo do que a gente fala, a gente é patrulhado, a gente é censurado ou a gente é motivado. Existe sim os poderosos dos nossos dias que usa de uma falsa generosidade para tentar nos atrair e começar a pensar que esse mundo que a gente vive não é tão ruim assim como diz a Bíblia. As coisas parecem aqui ser tão boas. Então, temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque a generosidade deste exílio secular, que quase sempre visa controlar as nossas mentes, o nosso coração, a gente tem que tomar cuidado, igual aquele ditado que diz, olha aqui, esmola, quando a esmola é muito, até o santo desconfia, não é? E a gente tem que estar atento para isso. Então a gente tem que ter atenção, porque nem todo o bem que este mundo oferece visa o nosso bem. Nem todas as coisas boas que nos são oferecidas são desejando de fato o nosso bem. E é por causa desses benefícios que são oferecidos neste mundo, aqui nesse nosso exílio, que muitos começam a acreditar que o mundo assim, não é tão ruim assim não. Eu quero que Jesus volte, mas demora bastante, porque eu quero curtir a vida, porque esse mundo aqui tá bom. Não é assim? Não é ruim não esse mundo, ele é bom. Então vamos ver como é que termina essa festa no texto, e aí você vai tirar as suas conclusões por si mesmo. A partir do versículo 10, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre com o vinho, mandou, eu vou cortar uns pedacinhos aqui, porque os nomes de tanta gente, a gente confunde. Ele mandou que 7 eunucos que serviam na presença do rei fossem buscar a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos, aos príncipes, a formosura dela, porque ela era extremamente formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou na sua ira. Então o rei consultou os sábios, aí eu pulo lá para o versículo 15, sobre o que ele deveria fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, porque ela não tinha cumprido o mandado do rei Assuero. Então disse Memucã, que era um dos sábios dele, Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que ela fez, do que a rainha fez, vai chegar a todas as mulheres, de maneira que elas também vão desprezar seus maridos. Quando elas ouvirem dizer que mandou o rei Assuero introduzir a rainha à sua presença e ela não foi. Então hoje mesmo, rei, se for da sua vontade, no versículo 18, hoje mesmo as princesas que estão aqui lá no palácio onde ela estava dando o banquete, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão a todos os príncipes do rei, vão fazer a mesma coisa com os seus maridos, príncipes que estão aqui. Haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edital que se inscreva na lei dos persas e dos medos, que não se revogue nunca, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado do rei decretar, quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra para o seu marido, tanto as mais importantes como as menos importantes. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as 127 províncias do rei,
cada uma segundo o seu modo de escrever, o seu modo de falar, segundo a sua própria língua, que cada homem fosse senhor na sua casa. Aí chegou o último dia da festa, a festa está indo bem. Ele fez para os nobres, ele fez a festa para os nobres e fez para os pobres. Lá no finzinho ele fez para os pobres. Ele chega no último dia, já está lá com o coração alegre e com a mente entorpecida de tanto beber. E aí ele teve a infeliz ideia de exibir a sua belíssima esposa, aquele bando de embriagado que estava ali na festa. A intenção do rei não era de honrar a sua esposa, honrar a rainha. A intenção do rei era exibi-la, como se ela fosse um troféu dele, e deixar lá os seus convidados morrendo de inveja e de desejo. Essa era a intenção dele. Agora imagina a cena, lá do outro lado do palácio, num outro salão nobre lá, está a rainha com as suas convidadas. Ela estava servindo de anfitriã, uma boa anfitriã, recepcionando as esposas daqueles mesmos príncipes, daqueles mesmos nobres, dando uma festa para ela com todo pudor, com todo respeito. E aí, de repente, lá com as suas convidadas, entra lá os 7 eunucos que o rei havia mandado para buscá-la. Eles entram, interrompem a festa e diz alguma coisa mais ou menos assim: ô majestade, pegue logo a sua coroa, passa um perfuminho, arruma o cabelo, se dá uma arrumadinha aí, se produz, porque o rei quer exibir você para os convidados dele. Ninguém em são juízo, naquela época, tinha coragem de falar não para o rei, porque a palavra do rei era a palavra de Deus. Aliás, os reis daqueles tempos, eles falavam que eles eram semideuses. Então ninguém se atrevia a dizer não, mas para surpresa de todos, a rainha Esther disse não. A Vasti disse não. Ela disse não, de maneira alguma. Eu não abro mão da minha dignidade, ela disse. Eu não quero passar pela humilhação de ser usada como um objeto sexual. Eu não vou passar por isso. Me respeitem, eu sou a rainha da Pérsia. Eu fico pensando naqueles 7 eunucos, um deles tinha que voltar e dar a notícia para o rei. E eles falaram, vai você. Não, vai você. Imagina o camarada, o medo que ele passou de ter que chegar na presença do rei Assuero, na frente de todos os convidados e dizer, a rainha não quer vir. Porque ele falou, vai que a ira dele vai sobrar para mim. Vai sobrar, ele vai descontar em mim. De fato, ele ficou furioso. Ele ficou ali enraivecido. Mas ele também ficou envergonhado. Porque acontece na frente dos seus convidados, afinal de contas, aquela atitude de Vasti colocava em xeque, diante dos outros homens, a capacidade dele de comando. Ele não estava ali na festa para trazer, eu quero unir os seus exércitos sobre o meu comando para a gente invadir vários países. E agora ele não consegue comandar a esposa dele? Aí ele ficou morrendo de vergonha ali. E ele pensou, gente, todo esse investimento que eu fiz de 6 meses, de festa, gastando tudo isso, vai para o ralo daqui a pouco, para incentivar as províncias se unirem a mim, ela vai tudo embora. E eu estou correndo o risco de perder, caso não consiga demonstrar que eu consigo comandar pelo menos a minha própria casa. E aí a gente vê como é que são as coisas. Aquele homem que pretendia controlar a mente, o coração e o comportamento do seu povo, aprendeu a duras penas que a voz dele não é a voz de Deus. E nós, irmãos, também aprendemos com Vasti. Ela também nos dá um exemplo aqui de que nós não devemos abrir mão da nossa dignidade, mesmo quando a gente é ameaçado pelos poderes deste exílio secular. Porque existem muitas pressões para a gente agir, para a gente falar, para a gente se comportar, para a gente deixar, para a gente se portar de maneira que é politicamente correto, mas para isso nós temos que abrir mão da nossa dignidade, do que nós acreditamos, do que nós nos comprometemos com o Senhor, do que nós sabemos que é errado na palavra de Deus, do que Deus diz que é certo na palavra de Deus, mas para agradar o mundo, para a gente não ser perseguido, às vezes a gente abre mão.
E com ela a gente aprende que nós não podemos fazer isso, mesmo diante dos riscos que corremos. Nós aprendemos também que é possível, sim, resistir à influência da tentativa de manipulação que tentam impor sobre nós. Porque às vezes a gente vê alguns pais, ou pelo menos no comportamento, eles não falam isso, mas eles mostram isso no seu comportamento, de que, olha, pastor, é quase que uma luta inútil tentar ensinar os filhos nos caminhos do Senhor, porque a concorrência é desleal, porque a televisão influencia, porque a internet influencia, porque os professores lá na escola influenciam, porque os colegas lá influenciam. É inútil. Os poderes desse mundo são muito maiores. A gente não consegue. A gente tem medo também da retaliação, ela pode acontecer. Às vezes a gente fica mais amedrontado pela retaliação, aí vai ter lá na escola, vai a aula de inglês na escola, vai fazer uma festa de Halloween. E o seu filho tem que vestir de bruxa, ou tem que vir vestido de caveira. E a gente fala, não, se eu for falar não, vai ter perseguição, vai ter alguma coisa. E a gente se amedronta, e a gente se acharca, e a gente se acomoda. E assim a gente vai sendo manipulado. Porque nós temos um compromisso que é maior com a palavra de Deus. Mas não é inútil tentar lutar contra isso não, irmãos, porque aquele que está conosco, aquele que nos envia, aquele que está em nós, é muito maior e mais poderoso do que todos os poderosos desse mundo. Aí o rei deu aquele chilique lá, só que ele não sabia nem o que fazer na hora, ele ficou confuso. E aí ele foi chamar os sábios, que eram os que estavam mais perto dele, para buscar um conselho. O que eu vou fazer? Que conselho que eu vou buscar para poder me livrar desse constrangimento? E na perspectiva dos sábios, o conselho que eles deu para acabar com aquele constrangimento foi dizer, olha, na verdade, esse constrangimento não é só seu não, rei. Todo mundo aqui está angustiado. Todos os nobres e príncipes aqui agora estão com medo de que esse exemplo espalhe. E aí eles não vão conseguir mais controlar as esposas deles. Eles não vão conseguir mais colocá-la debaixo dos pés deles. Eles não vão conseguir mais manipular como eles fazem até agora, pelo medo, pela palavra, pela própria cultura. E eles estão com medo de ver as mulheres deles seguir o exemplo de Vasti. Por isso, o conselho que ele deu foi, o senhor precisa baixar um decreto tirando os direitos da rainha. E, ao mesmo tempo, ordenando a todos os cidadãos de teu vasto império, de 127 países, de províncias, cidades, baixa um decreto dizendo que eles têm que controlar melhor a esposa deles. A Vasti, ela perdeu a coroa dela, o status de rainha. Ela foi proibida a comparecer na presença do rei. Mas até parece que isso não era tão importante para ela, né? De comparecer a qualquer custo na presença do rei. Foi até pequeno o castigo dela, porque outros teriam morrido, mas ela foi banida da presença do rei. Mas a gente vê aqui o ridículo disso, porque o decreto que o rei queria impor a todo mundo, ele mesmo não conseguia cumprir. Ele mesmo não conseguiu cumprir o decreto que ele queria que os outros cumprissem, né? No entanto, mesmo sendo um decreto tolo, incapaz de ser verificável, porque como é que vai controlar isso em 127 províncias, na casa de todo mundo? É um provérbio, é um daqueles decretos que a gente está acostumado a ver, né? Que é algo que é grandioso, majestoso, mas inócuo, sem sentido, não dá para cumprir, mas ainda assim o Assuero usou toda a máquina do governo, toda a máquina do reinado dele, governamental, colocou milhares de funcionários públicos para fazer aqueles, porque não tinha imprensa naquele tempo, tinha que escrever à mão cada uma dessas cartas, e tinha que ter os tradutores, e 127 províncias, e cada uma dessas províncias tem um monte de cidade. Então eram milhares de cartas, eram milhares de mensageiros, eram milhares de tradutores, eram milhares de copistas para mandar isso. Não ia mandar uma carta só para a cidade, tinha que colocar em vários lugares da cidade. Então eles gastaram horrores para fazer isso, né? E o rei para fazer uma coisa que nem dá para controlar, que eles nem conseguiam controlar direito.
e distribuir isso por todo o império. Aí, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu fiquei pensando nos nossos governantes, nos nossos parlamentares, né? Naqueles que vivem promulgando leis que, na verdade, não atendem aos nossos interesses, mas os interesses deles. Leis para eles mesmos. Leis que se mostram vazias, incapazes de fazer a justiça que elas estão querendo fazer e incapazes de mudar a mente, o coração, a postura, o comportamento dos cidadãos. Na verdade, a única coisa que o rei Assuero conseguiu mudar com aquilo foi a maneira como o povo olhava para ele, talvez até perder um pouco do respeito ao ver o fracasso dele, a vergonha dele, a humilhação, porque aquilo era o atestado: eu fracassei, mas não quero que vocês fracassem, né? Na minha casa. Foi isso. Tá bom. A gente tem todo esse pano de fundo, mas cadê o povo de Deus aqui nessa história? Porque a história de Esther se dá num cenário em que tem o povo de Deus no exílio. E aqui nós estamos falando da festa do rei, dos nobres, das bananadas que eles fazem. Cadê o povo de Deus que não se manifesta? Até esse momento não aparece povo de Deus nessa história. Até esse momento você não tem um pio de ninguém que tenha alguma palavra de expressão, alguma coisa de valor para ser narrada aqui. Então, para entender isso, para a gente compreender este silêncio do povo de Deus, temos que nos lembrar que esse povo, que era contemporâneo de Esther, estes judeus que estavam lá na Pérsia, não eram mais os mesmos judeus que anos atrás Nabucodonosor tinha tirado de Judá e mandado para a Babilônia. Ele mandou e ficou lá 70 anos. Aí vem o Império Persa, com Ciro comandando, destrói a Babilônia e dá liberdade para aqueles judeus, muitos já tinham nascido lá, outros eram ainda daquela época, para que eles voltassem para a sua pátria, para que eles reconstruíssem o seu templo, as suas casas, e voltassem a adorar o seu Deus no seu país. Mas muitos não quiseram voltar. E essa geração que está aqui nesta festa, naquele período, é dessa geração que não quis voltar. Por que eles não quiseram voltar? Porque eles já tinham se aculturado. A cultura longe da casa de Deus, a cultura longe da terra prometida, longe do lugar onde Deus queria que o povo estava, já tinha tomado coração, a mente e o coração daquele povo. Eles já tinham se habituado ao exílio, assimilado a cultura do exílio. Então, essa já era uma outra nação. Eles não voltaram porque já estavam acostumados à cultura pagã da Pérsia. E aquela geração dos dias de Esther, embora tivesse ouvido na casa deles muitas vezes as histórias que os pais contavam dos grandes feitos do Senhor e de como era bom quando eles estavam vivendo em Judá, eles, na terra prometida, eles mesmos nunca experimentaram estar lá. Eles nasceram na Pérsia. A referência que eles tinham era a cultura da Pérsia. Eles nunca tiveram a alegria de frequentar a casa do Senhor. Eles nunca tiveram a alegria de cantar hinos de louvores, de adoração na casa do Senhor, de se reunir para estudar a palavra de Deus. Eles não tinham nada disso, eles só conheciam a Pérsia e os costumes da Pérsia. De uma certa forma, a gente está vivendo isso. Nós, hoje, os cristãos, estamos vivendo isso. Porque nós passamos por um período aqui de pandemia que nos exilou dentro de casa. Nós não podíamos mais estar na igreja. Nós fomos afastados da comunhão. Nós ficamos parados, paralisados. Esta igreja aqui ficou afastada 17 meses. 8 meses em 2020, 9 meses em 2021. 17 meses sem cultuarmos juntos, sem adorarmos juntos, sem estudarmos juntos, sem aprendermos juntos, sem servirmos uns aos outros juntos. E aí, quando os nossos governantes nos permitiram voltar, muitos não voltaram. Muitos não quiseram, alguns por medo desses novos tempos, outros porque se acostumaram
com a vida longe do templo. Se acostumaram com a vida longe da comunhão. Outros porque foram assimilados pela cultura. E lá fora se tornou melhor do que aqui. E teve também aqueles que antes da pandemia eram fracos na fé. Não tinham firmeza. E pelo tempo distanciado acabaram perdendo o pouco que tinha. Então, infelizmente, nós vivemos uma situação parecida. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil, uns 100 anos, 120 anos atrás, quando chegaram os imigrantes para cá, os japoneses, os alemães, os árabes, né? Os italianos, eles vieram para cá. Aquela primeira geração que veio para o Brasil, eles mantiveram a sua cultura, os seus costumes, a sua culinária, o seu vestimento, fizeram lá suas colônias, trabalharam, se adaptaram ao Brasil, mas mantiveram tudo da sua antiga cultura. Aí quando veio a segunda geração, que já nasceu no Brasil, eles aprendiam o idioma dos seus pais dentro de casa, falavam o idioma dos seus pais dentro de casa, comia a comida da sua terra lá, da origem, dentro de casa, vestia, mas eles iam para a escola. E lá falava a língua daqui. E no trabalho era a língua daqui, o costume daqui. Então, eles ainda não se mudaram completamente, eles ainda ficou meio italianado, ainda ficou meio japonesado, ainda ficou meio árabe. Ainda ficou um pouco. Mas aí veio a terceira geração. A terceira geração já nem escuta mais o idioma dentro de casa. Ele tem a internet, ele tem a televisão, ele tem os amigos, ele mal sabe as coisas lá do seu país, conhece por história, mas nunca foi lá. Conhece alguns gostos. Eu sou terceira geração de um libanês. O que sobrou para mim foi só o gosto pela comida árabe. E o nome? Eu não sei falar nada de árabe, não sei nada do meu país. A não ser o que eu vejo pela internet. Não tem. A gente vai perdendo esse vínculo. E os judeus que viviam naquele contexto de Susan ali, que estava vivendo com Esther, eles perderam. Eles não conheciam Israel, eles não conheciam Judá, eles conheciam somente o exílio. E aí foi sendo pouco a pouco assimilado pela cultura. Quanto mais longe da igreja você fica, vocês que estão em casa, ou a gente mesmo, quanto mais longe desta comunhão, mais propensos a gente tem, sem perceber, de sermos assimilados. Daqui a pouco os filhos não querem mais voltar para a igreja, porque os filhos é dessa nova geração, eles não querem. Quem estão aqui, os pais. Os filhos já ficaram tanto tempo longe da classe da escola dominical, longe da comunhão, longe do aprendizado, longe das programações infantis, longe das programações de jovens, eles não querem mais. Eles se afastam. Tá bom, e o que a gente aprende com isso tudo? Isso, como a gente pode concluir isso? Nesse mundo que a gente vive, cheio de poderes, nós como cristãos, vivemos, como eu falei, uma espécie de, apagou ali, mas um exílio secular, porque nós não somos daqui. O nosso Senhor diz que está preparando o nosso lar e quando estiver pronto Ele vem para nos buscar. A verdadeira pátria não é aqui, mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos viver lembrando que não somos daqui. Nós não podemos nos submeter a todas as vozes que vêm pela mídia, que vêm pela cultura, que vêm pelos professores, que vêm pela política, pelas leis. Tem coisas que nós não podemos abrir mão. Nós sermos cristãos, o fato de sermos cristãos, não é só nominal, não é só um costume, não é só uma opção que eu fiz. Nós somos mudados, transformados, novas criaturas. Nós temos novos conceitos. E os conceitos que nós temos são baseados na palavra de Deus, e é nesse norte que nós temos que andar. Então nós temos que lembrar que eles não têm domínio sobre o nosso coração, porque eles não têm domínio nem sobre o coração deles. As coisas que o rei queria promulgar, ele mesmo não conseguia fazer. As coisas que eles queriam que o povo fizesse, era impossível de verificar. Era incapaz de ser vigiado, fiscalizado.
E o que eles têm para oferecer, que de vez em quando eles dão um ato de generosidade, depois que esbanjou todo o dinheiro, que também é nosso, né? Com festança que dura 180 dias, aí eles nos dão 7 dias. E a gente acha que está no lucro. E a gente vai se permitindo que essa generosidade venha nos influenciar. E não podemos fazer isso. O que eles têm a nos oferecer é enganoso, passageiro, desprovido de poder. Eles são incapazes de transformar os nossos corações. Por isso, não se deixe manipular. Porque nem todo bem que este mundo te oferece visa o teu bem. Nem tudo. Em vez disso, nós temos que nos submeter a um rei, que é rei dos reis, que é um rei justo e leal, que age movido por amor e não por capricho, egocentrismo, que lidera com abnegação e egoísmo, sem tentar nos manipular, sem tentar nos escravizar. Um rei que olha para sua noiva não como um troféu, não como um objeto de se glorificar nela, não algo para ser exibido, mas é um rei que é capaz de dar a sua própria vida para honrar a sua noiva. Vocês conhecem um rei assim? Jesus Cristo é este rei. A este nós devemos glorificar, a este nós devemos seguir, a este nós devemos honrar. Ele, de fato, é um rei bom, manso, que cuida do interesse do seu povo. Mesmo que você esteja vivendo nesse exílio secular, ainda assim nós podemos confiar, até mesmo nesse mundo decaído que nós estamos, que nós pertencemos ao Senhor. E a gente pode esperar que o que Ele está fazendo por nós é muito, muito melhor do que tudo que a gente imagina de bom nesse mundo, de todas as riquezas desse mundo, de todos os benefícios que possam nos oferecer. O que Ele está fazendo e ainda vai fazer é muito melhor. Vale a pena esperar por este rei. Amém? Vamos orar? Pastor, pode orar, por favor? Só para eu beber uma água aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui no lugar de oração, ó Deus, no templo, que a igreja, o corpo de Cristo se reúne para te adorar, para ouvir a palavra, se alimentar e fortalecer a fé, Senhor. Agradecemos por esse texto, por essa história que é tão antiga, mas tão atual, ó Deus, que mostra um governo diante da sua glória, da sua opulência e sustentação, sua grandeza. A gente vê, ó Deus, o orgulho, vê, ó Deus, a manipulação. Nós não estamos longe disso também nos dias de hoje, Senhor. Pedimos que o Senhor nos livre e nos ensine a andar neste mundo como peregrinos, como forasteiros, como refugiados, ó Deus. Estamos aqui como refugiados. Não estamos na nossa nova terra, na esfera da terra prometida, Senhor. Estamos longe ainda de chegarmos, ó Deus, na Tua presença, de estarmos no reino completo e pleno do Senhor. O Senhor está reinando agora. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o nosso Rei. E nós vivemos num outro reino aqui, precisando da Tua direção, da Tua orientação, da Tua proteção. Nos abençoe, ó Deus, nos estudos dessa história de Esther. Alimenta, ó Deus, e fortalece a nossa fé, para que possamos viver como peregrinos neste mundo, como testemunhas do Senhor, como luzeiros que brilham à luz de Cristo. Oramos pedindo a bênção do Senhor e a Tua direção sobre a vida do pastor Aguinaldo, para que o Senhor também esteja usando ele nesses estudos, dando capacidade e inteligência nas aplicações dessas lições. Oramos pedindo a bênção do Senhor sobre todos nós aqui e os que aqui não estão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí pode desligar o celular.